Primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, pelo crime de injúria. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O caso de Malafaia envolve o episódio em que o pastor, em ato na Avenida Paulista, em abril de 2025, chamou os generais 4 estrelas de, abre aspas, frouxos, covardes e omissos, fecha aspas, por não agirem contra a prisão do general Braga Neto, em dezembro de 2024. O relator, ministro Alexandre de Moraes, considerou procedente a denúncia pelos crimes de injúria e calúnia e foi seguido por Flávio Dino. Já Cristiano Zanin e Carmen Lúcia entenderam que a calúnia exigia fato determinado e pessoa determinada, ou seja, como Malafaia não citou nenhum general em específico, a tipificação penal não se aplicaria. O empate nessa votação favoreceu Malafaia, que virou réu apenas por injúria. Já o caso de Gustavo Gayer envolveu uma publicação de fevereiro de 2024, em que o deputado mostra o presidente Lula usando roupas da organização palestina Hamas, uma braçadeira nazista e empunhando um rifle. Os 4 ministros da primeira turma consideraram procedente a denúncia por injúria. Como o episódio ocorreu após a diplomação como deputado, o caso será informado à Câmara dos Deputados. E para debatermos essas e outras decisões recentes do Supremo Tribunal Federal envolvendo parlamentares e figuras públicas que criticaram o Supremo e integrantes de outros poderes, nós recebemos os advogados André Macília e Hugo Leonardo. Aos dois eu agradeço pela presença. Muito boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, André. Senhores, hoje, como eu falei, o deputado Gustavo Gayer e o pastor Silas Malafaia se tornaram réus no STF por injúria. Como os senhores analisam esses casos? Eu vou começar com o doutor André Macília. Olha, Leandro, eu considero tanto um quanto outro caso são, vamos dizer assim, ilícitos impossíveis, totalmente impossíveis. Porque o Gayer, como você bem disse, o caso ocorreu após a diplomação. Se ocorreu após a diplomação e ele é um parlamentar, deveria valer a regra da Constituição. A Constituição, no seu artigo 53, deixa claro que votos, manifestações, palavras de parlamentares, quaisquer votos, palavras, inclusive de parlamentares, são invioláveis civil e criminalmente. Se o STF não gosta da Constituição, ele que, então, espere que outra seja feita. Ele não pode transformar a sua vontade na Constituição vigente. Então, o Gayer, ele está... A Constituição é essa. Eu não estou aqui defendendo o Gayer, eu estou aqui defendendo a Constituição. A Constituição diz que isso está dentro da imunidade parlamentar, né? E o Malafaia, a mesma coisa. A gente está dentro de um terreno aqui que eu não sei realmente qual é a razão do Malafaia estar sendo processado pelo STF. Ele não tem prerrogativa de foro, ele não tem, até onde eu sei, pastores não têm mais, nunca tiveram e não terão prerrogativa de foro. Quer dizer, o STF avança a respeito da manifestação deles e essa é a questão que vamos dizer assim, uma premissa, uma questão premissal, ela acaba ficando como algo menor, como secundário. Nós passamos a discutir se a fala desses 2 personagens é ou não liberdade de expressão e não se aquele julgador que está à frente ou estão à frente do caso, eles são aptos para o julgamento. Nós estamos diante de julgamentos nulos se nós relativizarmos um artigo da Constituição que é irrelativizável. A imunidade parlamentar é tratada de forma absoluta pela Constituição. Repito, se não gostam disso, que refaçam a Constituição, mas até ela está vigente, é isso que ela diz. E também não há razão nenhuma para o Malafaia estar nesse bolo e ser julgado como se fosse um parlamentar ou como se tivesse foro privilegiado. A gente pode depois avançar a respeito da fala de cada um, Leandro, mas eu preciso assentar essa questão porque ela, para mim, é essencial. Um julgamento sobre a fala de alguém que parte do pressuposto de nós termos juízes incompetentes para o julgamento, ela, em si, é muito relevante para a gente deixar passar despercebido. Doutor Hugo Leonardo, qual a sua leitura sobre esses casos?
Bom, boa noite, Leandro, boa noite, André, novamente, boa noite aos telespectadores. Eu tenho uma visão completamente oposta ao do meu colega André, quer dizer, a imunidade parlamentar, em primeiro lugar, ela não é um bypass, quer dizer, ela não é um cheque em branco para o cometimento de crimes, né? Veja que a postura do deputado que foi incriminada e cuja denúncia foi recebida diz respeito a uma associação a uma figura política, no caso o presidente da República atual, ao Hamas e, salvo o melhor juízo, ao nazismo, né? Isso é uma situação que transcende a imunidade parlamentar. Quer dizer, você não tem uma situação que possa acolher essa hipótese de ter no seu, na sua compleição da imunidade parlamentar uma situação que configura ilícito penal, é crime, né? No que diz respeito ao Silas Malafaia, se nós pegarmos a fala do pastor, ele cometeu, em tese, 2 crimes. E eu acho que o Supremo andou muito bem ao rejeitar, por exemplo, o crime de calúnia, porque o crime de calúnia pressupõe um objeto, a imputação de um crime que houve, né? Quer dizer, quando você diz que um general foi omisso, ele praticou um crime, que é o de prevaricação, né? Um general, ao se omitir, ele pratica um crime. Então, estaria configurada a calúnia. Agora, eu acho que o Supremo andou bem ao dizer que ele não cometeu a calúnia porque faltou um fato determinado. Acho até que o Supremo poderia ter recebido a denúncia também em relação ao crime de calúnia, haja vista que a imputação foi feita sobre fato determinado. Quer dizer, o general teria sido omisso ao não intervir sobre a prisão de outro general, que é do general Braga Neto. Agora, no que diz respeito ao crime de injúria, que são relacionados aos 2 personagens, quer dizer, tanto ao deputado quanto ao pastor, veja que o crime de injúria é um delito contra a honra que ataca a honra subjetiva. O que quer dizer isso? Não importa sequer o que a sociedade pensa em relação àquele ator que esteja sendo atacado. Basta a pessoa se sentir ofendida, e por isso que ataca a honra subjetiva, individual de cada um, portanto, para que o crime esteja configurado. E neste caso é um crime de ação penal pública porque foi cometido contra 2 figuras, 2 funcionários públicos em relação à função que ocupam, respectivamente, cada qual no seu cargo. Então, vejo que andou bem o Supremo Tribunal Federal, digo eu, novamente, com parcimônia, ao rejeitar por 2-2 e favorecer o réu em relação ao delito de calúnia. Acho até que poderia ter recebido a denúncia em relação ao delito de calúnia, mas de injúria entendo que não há a menor discussão, os delitos estão configurados. Agora, senhores, a PGR hoje também denunciou o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, após um discurso em que ele acusa um delegado da Polícia Federal de criar um relatório fraudulento. Nesse caso, a imunidade parlamentar não cabe, senhores? Vou começar com o doutor Hugo Leonardo. Veja, Leandro, a imunidade parlamentar é um tema muito debatido, porque, de fato, os parlamentares eles devem ter uma liberdade de se manifestar. Isso é próprio do regime democrático. Agora, isso não quer dizer que os deputados, os senadores, os parlamentares em geral, possam cometer crimes nesses discursos, né? Possam cometer crimes comuns, crimes de ódio. Isso não é permitido pela Constituição. Isso não é verdade, que a Constituição alberga e dá uma legitimidade para a prática de crime. Isso é antidemocrático, isso é inconstitucional. Então, a imunidade parlamentar, ela diz respeito ao debate público, ao calor dos debates, aquela situação na tribuna em que o deputado sobe à tribuna e bate boca com outros parlamentares, que possa haver uma exaltação em relação ao debate político. Agora, isso não permite que um parlamentar saia às ruas
ou profira palavras e cometa crimes comuns. Isso é inconstitucional. Se fosse isso, quer dizer, nós teríamos uma qualidade de cidadãos supralegais, quer dizer, acima da lei. Isso não é verdade. Ninguém está acima da lei no regime democrático, nem mesmo o presidente da República, tampouco os deputados. Então, veja, repito, imunidade parlamentar não se confunde com a prática de crimes. Imunidade é uma coisa, prática de delitos dolosamente efetivadas é uma categoria completamente diferente que não está embutido naquilo que salvaguarda a Constituição, como disse meu colega de debate, o doutor André. Doutor André, qual a sua leitura, a sua opinião? Olha, Leandro, veja só, se a imunidade parlamentar não serve para abarcar a possibilidade de fala do parlamentar de uma forma diferenciada da de todos nós, então serve para quê? Para que eles fizeram, então, a imunidade parlamentar? Se todos os parlamentares devem respeitar a fala ou o sentimento do outro, ou a sensibilidade alheia, da mesma forma que qualquer um de nós, então aquele artigo lá está para quê? Para que existe a imunidade parlamentar? Ué, não precisava ter. Era só deixar os crimes contra a honra já estão no nosso código. Se eles também alcançam aos parlamentares, então para que tem a imunidade parlamentar? Não tem nenhum sentido. Será que o nosso constituinte ficou sem o que fazer e colocou a imunidade, ainda chamou de imunidade parlamentar e ainda escreveu quaisquer palavras? Aliás, isso vem por emenda constitucional. E outra, os crimes contra a honra estão no Código Penal. A gente tem na Constituição a imunidade parlamentar. Então, eles colocaram uma regra acima até mesmo dos crimes contra a honra, para nada? Para que os parlamentares fossem tratados como qualquer cidadão que, se falar algo que ofende ou que seja o que for em relação ao outro, vai ser tratado como qualquer um? Bom, me parece que o Constituinte deveria ter mais o que fazer do que perder tempo construindo um artigo que não serve para nada. E está escrito lá, para o nosso público ter clareza, quaisquer, como é que eu posso entender que quaisquer é relativizável? Quaisquer palavras, votos e manifestações de parlamentares são invioláveis. Aí eu relativizo o quaisquer, relativizo o invioláveis e digo que uma fala como essa que você mencionou, do Van Hatten, feita da tribuna, ela é crime? Bom, então para que serve o parlamentar? Se o parlamentar não pode falar, para que serve a imunidade dele? Veja só, a questão de dizer que a imunidade, né, que é já uma expressão conhecida, a imunidade parlamentar, inclusive vem do próprio STF, não pode ser um escudo para o cometimento de crime. O problema é que o crime, ele não se configura quando a fala é do parlamentar. Então não é um escudo para crimes, porque sequer é o crime. Não há existência do crime, porque nós estamos diante de um parlamentar que ganhou uma imunidade para falar em nome da sociedade. Aquele parlamentar não está dando a opinião dele, ele está falando em nome de todos nós, dos eleitores. E, portanto, a imunidade dele é maior do que a de todos nós. Ele recebe uma camada extra de proteção porque ele está falando em nome da sociedade, das pessoas que o elegeram. Agora, se ele não tem, se essa pessoa que está lá dentro do parlamento tem o mesmo risco de ser processado que eu, então qual é a vantagem? Vou lá eu mesmo e digo. Por que ele me representa se eu mesmo posso falar? Não faz o menor sentido. Assim como não é crime quando uma fala injuriosa ou caluniosa é dita, por exemplo, de cima de um palco, aquilo é entendido como uma ficção, como uma peça de teatro, como uma encenação de cinema, o parlamentar também. Aquilo não é crime, por quê? Porque a Constituição assim o quis. As pessoas que não têm essa visão deveriam batalhar no Congresso e não no Judiciário para que isso mude. Mas até esse momento é dessa maneira que está assentado. E eu vou dizer, só para finalizar, Leandro, um ponto que é importante. Nessas falas também do Gaier e do Malafaia, não é apenas o fato que não foi determinado, não há sequer o destinatário determinado. Não há uma pessoa, uma honra específica a ser ofendida.
Foi uma fala genérica, sem fato determinado, sem pessoa determinada. E vamos aqui também recuperar rapidamente que nós tivemos, lamentavelmente, ou nós temos, lamentavelmente, o STF indo e vindo em relação à visão dele sobre o que pode e o que não pode. Não faz muito tempo, mesmo o ministro Dino disse que apenas chamar o outro de nazista, aliás, ele disse que chamar o outro de nazista, até isso seria debate público, disse durante uma sessão, num voto que era sobre outra coisa, mas ele chegou a dizer isso. Durante as eleições de 2022, a Justiça Eleitoral chegou a consignar que o ex-presidente Bolsonaro poderia ser chamado pelo Lula de genocida. Então, onde que é o limite disso? Agora nós temos, por exemplo, diversas pessoas sendo processadas por homofobia. Em relação agora ao ministro Gilmar Mendes, entendeu o PGR que o pedido de retratação dele excluía o crime. Então, nós estamos num terreno sempre da subjetividade em relação ao que pode e o que não pode ser dito, que entrega àquele que tem poder a espada para ferir os seus adversários. Isso não é um jogo limpo, não é para isso que a Constituição foi feita, isso não é um trato democrático relativo à liberdade de expressão. Doutor Hugo, o senhor gostaria de acrescentar algo à fala do doutor André Marcília? Sim, gostaria, em primeiro lugar, de dizer que a nossa Constituição de 1988 é um dos documentos políticos mais bem acabados da história recente da civilização. De fato, o poder constituinte originário não estava ali perdendo tempo e colocando palavras ao léu. Isso não é verdade. Eles estavam ali fazendo um trabalho muito sério de uma Constituição que é hoje exemplo para vários países do mundo. E isso não se confunde com tutelar ataques contra a honra. Hoje nós temos um exemplo bastante sedimentado, uma jurisprudência bastante sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que trata da imunidade parlamentar e dos crimes contra a honra, no sentido de que os crimes contra a honra devem ter nexo direto, causal, com o exercício do cargo, o exercício do mandato parlamentar. Apenas isso. Isso não dá o direito do parlamentar de, mesmo na tribuna, sair proferindo impropérios que não estejam em debate contra a honra de outras pessoas, ou tampouco fora do debate parlamentar, fora de uma votação, de um debate, de uma retorção imediata de outro parlamentar, acusar quem quer que seja. Isso é crime e isso deve ser punido. Isso é assim no Brasil e é assim nas melhores democracias e nos países mais civilizados do mundo. Doutor André Marcília, gostaria de acrescentar algo à fala do doutor Hugo? Não, o único ponto em relação a fala do Dr. Hugo, eu concordo no conceito, mas na prática o STF não assim procede. Eu acabei de dar um exemplo que desafia até essa questão. Por exemplo, está dentro do debate permitir que o ex-presidente Bolsonaro seja chamado de genocida? Isso é debate público saudável? É isso que é um debate democrático? Me parece que não. Então, o que está dentro ou fora do debate? O que é o debate? Né? O que nós queremos que esteja dentro do debate? Isso está sedimentado? Isso não está sedimentado. Então, eu volto à minha questão anterior. E esse me parece ser o grande problema. Quando nós não temos o chão riscado de uma forma clara, né? Quando, por exemplo, como até mencionou o doutor Hugo, em relação a alguns crimes, basta a pessoa se sentir ofendida, e é verdade, hoje a jurisprudência vai nesse sentido, basta a pessoa se sentir ofendida. Bom, se basta a pessoa se sentir ofendida, não precisa de juiz, porque a pessoa se sente ofendida, já ganhou. Não preciso de juiz. Eu digo, todo mundo que entra com uma ação se sentiu ofendido, então para que precisa de juiz? Então, esse tipo de nuance que a jurisprudência vai tomando em relação aos crimes contra a honra, ou a mesmo ao uso ou excessos, eventualmente, da liberdade de expressão, entregam ao julgador uma possibilidade de calar o seu adversário, ou os adversários políticos, ou as pessoas de que eles não gostam politicamente ou ideologicamente, na ocasião. A gente acaba tendo um amontoado, um empilhamento de julgamentos de ocasião. E isso partir do STF como última instância, quer dizer, o STF deveria ser aquele que viu todo mundo discutir em primeira e segunda instância e depois assenta a questão. Não, ele hoje é o primeiro a dar a opinião sobre essas questões todas. Então a gente tem um empilhamento de
julgamentos, desde 2019, quando o STF tomou o protagonismo do debate público, passou a ser a única instância sobre essas questões, a gente passou a ter um empilhamento de julgamentos subjetivos e completamente díspares uns dos outros em relação à liberdade ou ao exercício da liberdade de expressão no país. Senhores, existe um equilíbrio ou um desequilíbrio em decisões do Supremo quando se trata da direita e da esquerda? Doutor Hugo. Leandro, se me permite, eu só vou, como o doutor André trouxe uma série de argumentos que estão fora do debate, quer dizer, a fala, chamar o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro de genocida, é um contexto histórico, pandêmico, em que se discutiu a centralidade ou não de políticas públicas que não foram efetivadas. Isso é um dado, tá? Outra coisa é associar o presidente Lula ao Hamas ou ao tráfico de drogas, quer dizer, uma situação, uma não tem amparo nenhum na realidade, e outra é o que se discutiu durante anos no país, quer dizer, são coisas distintas. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com a fuga dos argumentos e do debate central, que é o que a gente está discutindo aqui, para que a gente também não se perca e o telespectador não se confunda com situações técnico-jurídicas que o Supremo decide. Com relação à sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal, e eu tenho sido crítico em relação a vários votos dos ministros, nós temos em algumas situações decisões díspares, decisões que às vezes se antagonizam entre si, até entre as duas turmas, né? Mas eu não acredito que haja uma situação típica de um julgamento em relação àquelas pessoas mais à esquerda ou em relação a pessoas mais à direita. O que nós temos, e isso é verdade, é um fato histórico e atual, né, que nós podemos observar, basta ler os jornais, que nós não temos ninguém do campo da esquerda ou progressista invadindo instituições, quer dizer, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula foi condenado e cumpriu pena. Isso não aconteceu com a direita, quer dizer, então são situações que são diferentes, a gente tem que tratar de forma diferente, situações diferentes, de contextos políticos diferentes. Há muito pouco tempo atrás, nós tínhamos um debate entre partidos políticos que se discutia se nós estávamos diante de um Estado mais social ou um Estado mais liberal. Hoje em dia não é isso que a gente vê, nós vemos um debate jurídico, um debate político, perdão, no campo de que vai ter ou não vai ter, vão se assegurar ou não as instituições. Quer dizer, isso é completamente infundado, isso é estapafúrdio. A gente não pode normalizar uma situação que um candidato, seja ele qual for, pregue que vai fechar o Supremo Tribunal Federal. Goste ou não dos ministros, quer dizer, ou que pregue que o Congresso Nacional seja despiciendo. Isso é inconcebível, seja da esquerda, seja da direita. Então, acho que a gente precisa um pouco observar o conteúdo desse debate que nós estamos fazendo, sob pena de nós voltarmos a uma situação uma situação bárbara, né? Do poder do mais forte, quer dizer, de quem ameaça mais. Hoje nós vemos o governo Trump fazendo coisas que o mais conservador dos americanos não pode defender. Quer dizer, o Partido Republicano, para citar um exemplo, não apoia mais o que tem feito o presidente Trump. Então, nós estamos num ambiente de caos, de antinomia, e que isso precisa ser debatido de forma séria, né? Com respeito, com seriedade e com técnica. Doutor André Marcília, existe um equilíbrio ou um desequilíbrio em decisões do Supremo? Existe um desequilíbrio, não tenho a menor dúvida. Mas só para eu não ficar também com o meu argumento pela metade, de fato eu mencionei que o Bolsonaro foi chamado, possibilitou-se que ele fosse chamado de genocida, mas naquela mesma eleição o Bolsonaro desejou chamar ao Lula de ladrão e foi impedido pela mesma justiça eleitoral. Eu creio que nenhum é genocida,
não foi condenado por isso, e nem o outro é ladrão. Me parece que nenhum dos dois, portanto, merecia essa pecha, não é? Acho que estamos aqui todos de acordo. E sobre fechar o STF, vamos também nos lembrar que houve diversos parlamentares do PT que também pregaram pedido de fechamento nos anos anteriores e até durante a Lava Jato do STF. Esse STF que hoje a direita, vamos dizer assim, entre aspas, ataca, foi muito atacado pelo PT durante até mesmo a Lava Jato. Foi tido como... Até o José Dirceu chegou a usar a expressão ditadura da toga, cunhou essa expressão lá atrás, quando havia ou houve a Lava Jato. Então isso não é novo. Isso não veio da direita. Agora, o tratamento em relação à direita me parece ser muito mais severo. De alguma maneira, eu tenho dito até, Leandro, que os tribunais, eles possuem, em relação à direita, sobretudo a direita bolsonarista, uma espécie de nojo estético, enxergam a direita bolsonarista como se ela fosse tosca, como se ela fosse extremista e radical, sendo que nós temos também na esquerda radicalismos, extremismos, nós temos Partido da Causa Operária, nós temos PSTU, nós temos ali pessoas que são também bastante radicais e são vistas como parte do debate público, mas a direita não é vista assim. Algum eventual extremismo da direita ou pessoas que têm uma visão mais extremista são tratadas pelo judiciário de uma forma muito mais severa, como se isso não fosse bem-vindo ao debate público e como se existisse uma direita a ser aceita e outra direita a não ser mais aceita. O que não acontece, repito, com a esquerda. Esse me parece ser o grande problema. Não é um problema jurídico, é um problema político do país que, claro, transborda e contamina o ambiente político, jurídico. Senhores, eu vou chamar agora algumas falas de ministros do Supremo Tribunal Federal, depois a gente volta para uma leitura. Durante o julgamento da primeira turma envolvendo o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Gustavo Gaia por injúria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que políticos têm usado ataques ao STF como escada eleitoral. O presidente da primeira turma, Flávio Dino, acompanhou as críticas e disse ver com preocupação os parlamentares que acreditam estar ganhando apoio ao atacar o Supremo. Já a ministra Carmen Lúcia classificou os ataques às instituições como ofensas à sociedade. Políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais, que seriam em qualquer local do mundo caracterização de um assédio moral. E com isso, volto a dizer, querem likes. O pior de tudo não é só ofender a instituição, ofender o Poder Judiciário, ofender os ministros e a ministra do Poder Judiciário. O pior é ofender a inteligência do eleitorado. O eleitor, a eleitora, não quer essa histeria coletiva de ofensas e mais ofensas. O eleitor, a eleitora, todo o eleitorado nacional quer solução para os problemas brasileiros. Compreendendo e estando de acordo com Vossa Excelência quando se refere ao nível quase agressivo à sociedade, mais do que às instituições, mais do que cada um de nós, é uma agressão à sociedade ficar ouvindo todo tipo de vilania, de considerações ou desconsiderações contra agentes públicos, contra as instituições. Eu acho que esse tipo de degradação precisa mesmo da resposta penal. Cada dia vejo com mais perplexidade essa ideia de alguns de que, ao atacarem o Supremo, estarão amealhando votos. E realmente é algo inusitado
no concerto das nações, não é só no Brasil. Acho que no mundo nunca ninguém imaginou algo desse tipo. Além de, obviamente, ser uma deslealdade institucional, porque a nossa posição e o nosso papel não permite participar deste tipo de podcast, deste tipo de papo de subsolo ou de garagem, como disse o ministro Alexandre. Então, além de tudo, é uma covardia institucional. Doutor André Marcília, qual a sua leitura sobre esse assunto? Olha, eu me surpreendo com essa fala do ministro Dino ao dizer que é uma covardia institucional porque o STF não pode rebater e é curioso que isso venha logo após o ministro Gilmar Mendes ter feito uma espécie de turnê pela imprensa na última semana, né? Uma espécie de Gilmar in concert, passou por todas as emissoras dando entrevistas e rebatendo, sim, a tudo e todos que, de alguma maneira, disseram algo sobre ele ou sobre o STF. Veja só, a gente tem que entender que faz parte do jogo político os políticos falarem dos outros poderes. Isso não é uma coisa nova e nem estranha. Os políticos cansaram-se de fazer campanha falando do Congresso. Quantas pessoas não se elegeram dizendo que iam regularizar ou melhorar o ambiente do Congresso, trazer ordem para o Congresso? Isso é atacar a instituição? Me parece que nunca foi. Agora, quando é com o Judiciário, aí não pode? Então, o Judiciário é um poder mais melindrado ou um poder que deve ter um verniz? Isso não me parece ser nem um pouco razoável. E não há nenhum, Leandro, me parece que não há nenhum ataque à instituição, mas sim a ministros do STF que vêm sendo expostos até pela imprensa de uma forma geral, pela própria conduta deles. Ninguém aqui está falando de ministros que simplesmente nunca disseram nada, nunca fizeram nada e começaram a ser expostos agora pelos pré-candidatos à presidência da República, porque essa é a referência clara do ministro Moraes aos pré-candidatos à presidência da República, talvez especificamente ao Zema, que vem fazendo essas menções ao STF e com isso tem alcançado melhores lugares na campanha. Veja, as falas desses pré-candidatos são sobre ministros que foram ou que receberam de uma CPI do crime organizado dentro do Senado um pedido de indiciamento. Não criou-se do nada. Esses pré-candidatos não inventaram um fato para mencionar o STF aos ministros. Eles estão se baseando em fatos que a imprensa está explorando, que a realidade está nos trazendo a todo momento. A mesma coisa a respeito do caso Master. O caso Master está alcançando o STF dia e noite. O ministro Toffoli, o ministro Moraes, o próprio ministro Gilmar, um voa no jato do Vorcar, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Esses fatos estão aí, não estão sendo inventados pelos pré-candidatos. Os pré-candidatos estão usando a realidade e fazendo o que se faz dentro de qualquer país, política, usando os fatos que estão na memória da população para dizer que vão melhorar, que vão limpar, que vão trazer ordem àquilo que claramente parece fora de ordem, inclusive dentro do STF. Limpo, acho que isso é do jogo. Pode não ser o melhor debate, gostaria que o debate fosse sobre educação, mas também não posso criminalizar o fato desse debate ser o do momento. Doutor Hugo? A minha posição é completamente oposta à do doutor André, inclusive pelo seguinte, ministro do Supremo não é político, né? Ministro do Supremo é ministro do Supremo. É um julgador que, inclusive, tem por função constitucional decidir de acordo com as leis e a Constituição, principalmente se o respeito à Constituição, de acordo com as decisões, for de forma contramajoritária. O que isso quer dizer? O Supremo deve respeitar a Constituição, inclusive se a maior parte da população não estiver de acordo com aquela decisão. Isso é função do ministro. Então, o ministro não ser aclamado pela população faz parte, inclusive, do seu dever constitucional. E ministro da Suprema Corte não é político. Não participa de debate político, foi isso que disse o ministro Dino. Quando o ministro Dino disse a garagem ou o subsolo, ele está falando de debate político.
Ministro do Supremo não é político, não participa de debate. E mais do que isso, quer dizer, qualquer político que se queira, seja para um cargo majoritário ou para um cargo parlamentar, deve apresentar propostas de governo, propostas para o seu mandato, seja ele majoritário, executivo ou parlamentar. E discutir a conduta de ministro do Supremo não é projeto político de qualquer candidato que se queira. Então, veja, está tudo errado. Ah, mas o ministro praticou um mal feito. Ué, faça uma representação ao Procurador-Geral da República contra o ministro que tenha praticado mal feito e que se processe. Eu concordo em gênero, número e grau que nós estamos tendo um período de barbaridade no debate público, debate político, sobretudo, no sentido de que você vê vereador falando de situações da esfera federal, quer dizer, é um desrespeito até de quem votou nesses candidatos, que se consagraram depois detentores de algum cargo, ou candidatos a governos de estado falando em alteração de lei federal, coisa que não é da alçada do governo do estado, assim como candidatos a cargos, a presidência da República, criticando o ministro do Supremo. Quer dizer, você não ouviu uma palavra sobre educação, como disse o doutor André, não ouviu uma palavra sobre habitação, sobre déficit fiscal, mas uma crítica a um detentor de um cargo contramajoritário. De novo, há críticas em relação a algum jogador? Faça uma representação, utilize um meio adequado, civilizado. Devemos concordar que existe uma máxima, que o direito é a civilização da guerra. Se nós abrirmos mão de utilizarmos os meios adequados para que o direito possa se tornar um instrumento de civilização, um instrumento de melhoria da qualidade do debate e das discussões, das querelas da sociedade, nós realmente estamos adotando a barbaridade, né, como uma situação rotineira e pretendida por todos nós. Imagino que não seja esse a nossa vontade, como cidadão, como advogados, atores do sistema de justiça, etc., como jornalistas. Acho que separar as coisas e saber quem são as pessoas criticáveis e que participam desses debates políticos é uma coisa. Outra coisa é a gente generalizar tudo e todos e passar a atacar de forma ilegal, inconstitucional, a tudo e todos que não concordemos por uma série de razões. Ok. Senhores, nossa conversa foi muito boa, os senhores apresentaram argumentos bem fundamentados e, como sempre, com muita polidez. Agradeço ao doutor Hugo Leonardo, também ao doutor André Marcília, uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite, Leandro. Queria agradecer também ao doutor André e aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço a todos.